Oi, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de número 30, aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos lá para o nosso livro de atividades, páginas 34 e 35. Continuaremos falando sobre o estrangeirismo, mas falaremos da origem francesa e inglesa. Como essas palavras são trazidas para o nosso vocabulário. Correção, livro de atividades, páginas 10 a 14. Vamos lá? Então, meus queridos, hoje nós iremos falar sobre o estrangeirismo, mas na parte francesa e inglesa, ou seja, nós vamos ver a origem das palavras francesas e palavras inglesas que são trazidas para a nossa língua. Bom, primeiramente, nossa mensagem do dia. O poder está dentro de você, na sua mente, pois não haverá obstáculo capaz de impedir o seu sucesso. Seu sucesso já é garantido porque você almeja isso e corre atrás. Nunca deixe de tentar alcançar os seus objetivos. Vamos lá? Bom, vamos relembrar aí o estrangeirismo? São principalmente vocábulos. O que são vocábulos? São palavras provenientes de outras línguas que se incorporam no português, apresentando uso frequente em nossa língua. Nós já vimos que as palavras do estrangeirismo, elas não têm tradução, essa tradução é feita, entre aspas, claro, uma tradução, quando nós aportuguesamos essas palavras que nós vimos ontem, essa aula sobre aportuguesamento, que foi trazer as palavras da língua estrangeira para a língua portuguesa, como se fosse uma tradução dessas palavras, porque aportuguesamento é escrever essas palavras não no inglês nem no francês, mas no português. Bom, essa incorporação ocorre devido a diversas razões, sendo as principais o avanço tecnológico, a crescente globalização, ou seja, o crescimento global, a aproximação com falantes de outros idiomas, o processo de assimilação cultural natural. Os estrangeiros podem ser usados da sua forma original, ou seja, o estrangeirismo ele pode ser usado na sua forma original, como nós vemos em algumas palavras, closed, open, pendrive. Então, nós usamos eles da maneira original, ou podemos ocorrer um processo de aportuguesamento da palavra. Como nós vimos na aula passada, essas palavras são escritas na nossa língua, ou seja, no português. Bom, quando nós falamos de estrangeirismo, a palavra original são usadas na sua forma original, como nós já vimos, quando não tem ainda um tempo de permanência suficiente na língua que permita a sua adequação ao português, ou quando a sua forma original tem plena aceitação no português. Várias palavras estrangeiras mantêm a sua escrita original, mas são pronunciadas conforme os padrões fonéticos portugueses, ou seja, nós usamos essas palavras de maneira estrangeira mesmo, sem fazer o aportuguesamento delas, porque elas se adequam à nossa realidade, à nossa língua. Vamos para alguns exemplos? Fast food. Do inglês, nós usamos mesmo fast food, sem tradução. Lingerie, que já vem do francês. Market, do inglês. Pedigree, que também é do inglês. Réveillon, que é do francês. Shopping, show e videogame, que é da língua inglesa. O estrangeirismo de origem inglesa, que é conhecido como anglicismo. Anglicismo é um termo ou expressão da língua inglesa introduzido a outra língua, seja devido à necessidade de designar objetos ou fenômenos novos para os quais não existe designação adequada na língua alvo, seja por qualquer motivo, ou seja, nós não temos termos que designem coisas ou objetos, então, como por exemplo ali o delivery, nós não temos um termo que designe esse serviço. Então, nós trazemos
as palavras de origem inglesa para dar o nome a esse serviço. Outros exemplos: backup, coffee break, deletar, que é o delete, delivery, download, drive to, e-mail, fashion e diz. Bom, agora veremos aí o estrangeirismo de origem francesa, que é o galicismo. Galicismo ou francesismo é uma palavra ou expressão de origem francesa ou afrancesada, tendo ou não mantida a sua grafia original. Então, do inglês nós trazemos a grafia original, aqui do anglicismo. Nós trazemos a grafia original das palavras, como nós podemos observar, do anglicismo. Já do galicismo, que são palavras que vêm do francês, nós podemos ou não manter a grafia original, ou seja, como ela é escrita. As palavras abajur, nós mudamos, porque o original são essas aqui que são ao lado, que é o francês. Abajur, baguete, balé, batom, bege, bibelô e buffet. Então, essas são as palavras que nós usamos no nosso cotidiano, que são de origem francesa. Agora, vamos ao nosso exercício de fixação. Vamos lá? Vamos lá, meus queridos, vamos agora exercitar o que nós aprendemos aí sobre o estrangeirismo. Questão de número 7, que está na página de número 34. Vamos lá. Levando em conta as informações do texto, assinale a afirmativa incorreta, ou seja, você vai assinar uma alternativa que está incorreta. Letra A. O texto mostra que, antes, a intolerância em relação aos estrangeirismos tinham como foco as palavras de origem francesa e hoje as de origem inglesa e norte-americana. Letra B. É citado no texto um projeto de lei e, apesar de não o conhecer, é possível pressupor que esse projeto é contrário aos estrangeirismos. Letra C. Palavras como download, deletar e software são aceitas em jornais, porém não são em livros. Letra D. Segundo a pesquisadora Cabanans, às vezes certos estrangeirismos são utilizados apenas porque servem de estratégia comercial para atrair consumidores. E letra E. A pesquisadora Cabanans admite que boa parte da população brasileira é influenciada pela cultura norte-americana e que essa seria uma das causas do uso de alguns estrangeirismos. Uma alternativa correta, senhores. Próxima questão, questão de número 8. Escreva em português os estrangeirismos de origem francesa. Ou seja, vocês vão escrever todas essas palavras como elas são faladas e conhecidas no português. Exemplo: batom, bibelô, bidê, buquê, carnet, cacetete, chalote, vou fazer o biquinho do francês, champagne, chantagem, crochê, dossier, edredom, mayonnaise, maquilhagem. Então, porque dizem que para falar o francês temos que fazer o biquinho, né? Brincadeira, gente. Então, todas essas palavras vocês irão escrever como são conhecidas, como nós conhecemos na língua portuguesa. Vamos lá para a questão de número 9. 9. Muitas palavras que há algum tempo vieram do francês estão completamente incorporadas ao vocabulário da língua portuguesa. Levando isso em conta e também os outros argumentos estudados até aqui, como você responderia a alguém que lhe dissesse que o uso do estrangeirismo ameaça o nosso idioma?
Gente, nós vimos no decorrer dos nossos estudos sobre o estrangeirismo que alguns estudiosos dizem que pode influenciar de maneira negativa a nossa língua, outros já acham que são usadas as palavras estrangeiras como marketing para atrair mais consumidores, e alguns concordam e outros não. E você? Você é a favor ou contra o uso do estrangeirismo? Você acha que ameaça o nosso idioma? Sim ou não? E justifique a sua resposta, porque se eu digo sim ou não, eu não posso simplesmente dizer sim ou não. Eu tenho que manter o meu posicionamento e dizer o porquê que eu concordo ou discordo com essa questão. Justifique. Vamos lá. Leia o texto a seguir e responda as questões 10 e 11. Em tempos de globalização, a admissão de palavras estrangeiras no léxico da nossa língua, da língua portuguesa, é um fenômeno linguístico cada vez mais evidente, o que acaba causando certo incômodo para aquelas pessoas que ignoram a natureza constitutiva, heterogênea e dinâmica da língua. Ignoram, por exemplo, que uma língua não é estática e que o português brasileiro se formou e ainda forma de unidades, proveniente de fontes diversas e que não se pode evitar o influxo de palavras estrangeiras, principalmente por ser um dos grandes meios de renovação lexical de uma língua. Sem mencionar o óbvio, a língua é viva e não há como evitarmos os processos de evolução. Os falantes estão constantemente criando e renovando o léxico. Basta observarmos o que aconteceu com as palavras de origem inglesa backup, que não só foi adaptada gráfica e fonologicamente, mas incorporou novas formações como backup, derivado do substantivo backup. Vamos lá para a próxima página. Como vocês viram, rapidinho um comentário sobre esse texto. Na questão anterior, na questão 9, pergunta a sua opinião. E aqui nós vemos nesse pequeno trecho desse texto que foi advogado dos estrangeiros e comunicação empresarial da revista Espaço Ética, vem falando aí da influência da globalização e do estrangeirismo, vem trazendo de maneira positiva para alguns, como já mencionei, e negativas para outras. Então, por isso que é muito importante seu posicionamento e sua justificativa dentro desse assunto. Vamos lá para a próxima página, página de número 35. Próxima questão, questão de número 10. Assinale a afirmação que não está de acordo com o texto, ou seja, vocês irão analisar todas as alternativas e a que não estiver de acordo com o texto, você irá marcar. Letra A. Como hoje se vive em uma época de globalização, é natural a admissão de palavras estrangeiras na língua. B. Pessoas que acreditam que a língua é estática e homogênea são contrárias à entrada de estrangeirismo na língua. Letra C. Ao afirmar que o português brasileiro se formou e ainda se forma de unidades provenientes de fontes diversas, a autora defende que o processo de inovação da língua por meio de estrangeirismo não ocorre só agora, mas já ocorreu outras vezes. Ou, letra D, a transformação da palavra backup mostra que as pessoas aceitam passivamente a entrada de palavras estrangeiras em língua portuguesa sem modificá-la. Então, uma dessas alternativas está incorreta. Assinale-a. Vamos lá para a questão de número 11.
diz o seguinte: complete a lacuna. A palavra backup deu origem a backupear, assim como delete deu origem ao verbo deletar. Outro exemplo é a palavra tweet, que deu origem ao verbo. Qual é o verbo da palavra Twitter? É esse mesmo, muito bem. Sei que quem gosta de estar ali sabe qual é esse verbo. Vamos lá, questão de número 12. Leia a tirinha a seguir. Temos aí: por favor, faz entrega? Não, só delivery. Letra A. Qual o efeito de humor trazido pela tirinha? Tá na cara, né, gente? A pessoa liga e pergunta se faz entrega, ele diz não, só delivery. Será que ele sabe o inglês? Vamos lá, qual é o humor da tira? Próxima, letra B. Sabendo-se que o termo em inglês delivery quer dizer entrega, que tipo de crítica há nessa tirinha? Será que ele é a favor aí do estrangeirismo, ou ele é contra, ou ele não conhece a tradução das palavras? Próxima, letra C. Qual é o elemento não verbal que caracteriza a diferença nas falas dos personagens envolvido no diálogo? Vamos lá. Observem aqui, nós temos aqui dois tipos de fala, isso mesmo, muito bem, dois tipos de tananã de fala. Vamos para a próxima. Questão de número 13, última questão de hoje, que diz o seguinte: leia o texto a seguir para responder à questão. Como melhorar seu embromation? Embromation, o que é embromation, gente? Embromation é como se fosse uma enrolação de alguma coisa, é embromar, embromation. Quer turbinar seu inglês e falar como nativo? Tire o livro de cima da mesa e fuja do óbvio. Cameroon. Então vamos lá. O que é Cameroon? Quem é bom em inglês já sabe, né? Assinale a opção verdadeira em relação ao texto. Nós temos aí três opções que são verdadeiras referente ao nosso texto ali de como melhorar seu embromation. Letra A. Embromation é um neologismo, ou seja, uma palavra nova, inventada e que ainda não foi dicionarizada, que faz uma brincadeira com a palavra embromação do português brasileiro, transformando-a como se fosse uma palavra inglesa. Será? B. Para entender a piada contida na expressão tire o livro de cima da mesa e fuja do óbvio, é preciso saber que é comum nas primeiras aulas de inglês os alunos aprenderem frases como the books is on the table. Quem nunca ouviu, né? The book is on the table. Então, vamos lá, letra C. A expressão Cameroon está descontextualizada em relação ao que está sendo falado. E letra D, a palavra turbinar pode ser considerada gíria. Então, senhores, pratiquem e respondam todas as questões. Dúvidas, é só chamar. Ficamos por aqui com a nossa atividade. Agora vamos para a correção do nosso livro de atividades, ok? Vamos lá. A continuação da correção do nosso livro de atividades, que nós faremos a correção hoje, das páginas 10 a 14. Página 10, questão de número 6. Quantos sintagmas nominais há no exemplo a seguir? Então, nós temos aqui, e o correto são 3 sintagmas nominais. Pede para transcrever esses sintagmas, primeiro, o preparador, segundo, o treinador e terceiro, os jogadores. Agora, transcreva o sintagma verbal. Incentivaram muito os jogadores. Vamos lá para a próxima. Pede para você fazer a leitura do fragmento e apresentar aí as informações sobre o futebol.
Com certeza os senhores já fizeram toda essa leitura, então vamos lá para a pergunta. Pergunta de número 7. No primeiro parágrafo, podem ser considerados sintagmas nominais. Aí, resposta, letra D e letra E. Letra D, futebol, política e religião. E letra E, essa linha. 8ª questão. Em muitas histórias são contadas sobre a origem do futebol no mundo. O trecho que se caracteriza como sintagma verbal é. Resposta correta, letra D. São contadas sobre a origem do futebol no mundo. 9ª questão. No trecho, observou-se que o futebol é o resultado de uma lenta evolução de diferentes jogos com bola. É possível afirmar que o sintagma nominal é futebol. Vamos lá para a próxima página. Página de número 11. Vamos lá para a questão de número 10, que diz: em sua aceitação fora muito grande. Sua aceitação fora muito grande. O sintagma verbal é. Resposta correta, letra D, fora muito grande. Questão 11 foi uma questão pessoal que diz o seguinte: de acordo com os sintagmas nominais apresentados, elabore sintagmas verbais, ou seja, você teria que fazer um sintagma verbal para cada uma das orações a seguir. Lembrando os senhores que o sintagma verbal é a unidade significativa cujo núcleo será sempre um verbo ou uma locução verbal. Importante lembrá-los que o sintagma verbal corresponde ao predicado da oração, ou seja, você fará ou já fez com certeza os predicados para todas essas orações apresentadas. E esse predicado tem um verbo, não esqueça, sintagma verbal. Então, acredito que os senhores já fizeram, já colocaram aí os predicados que equivalem aos sintagmas verbais e não esqueçam que tem que haver um verbo, da letra A até a última letra, que é a letra T. Então, vamos para a próxima página, página de número 12, que diz o seguinte na questão 12. Leia o texto e assinale as alternativas que contêm sintagmas nominais. Vamos lá. Indígenas pedem apoio da prefeitura. As famílias que se instalam no Centro Cultural Caincangue, Varém, esperam mais suporte do município para comercializar artesanato. Fizeram essa leitura, pede para você marcar as alternativas que contêm sintagmas nominais. Alternativas, então, será mais de um. Respostas, letra C, letra F e letra H. Vamos lá para a questão de número 13. Em quais alternativas foi destacada corretamente o sintagma verbal? Letra A, fizeram o trabalho com dedicação, e letra D, chegaram às crianças. Então, vamos lá. 14, relacione os sintagmas adequadamente de forma a construir orações coerentes. Então, com certeza os senhores fizeram isso. Nós temos aqui sugestões de respostas, sintagma nominal e sintagma verbal, temos 2 colunas. Então, as crianças brincavam o tempo todo, lembrando que sintagma nominal é o sujeito da oração e o sintagma verbal é o predicado. Então, as crianças brincavam o tempo todo. Aquela rua é bastante movimentada. Esta casa é bem confortável. A lua está linda. Então, não apaguem as suas respostas, porque essas são sugestões apenas de resposta. Vamos lá para a página de número 13, que diz o seguinte: fala aí sobre o adjunto adnominal, que nós já assistimos o vídeo. Então, termo que acompanha o nome, ou seja, acompanha o substantivo, especificando-lhe, dando-lhe características.
Então, todos os termos que acompanham o substantivo são adjuntos adnominais. Então, depois de revermos só um pouquinho, porque vocês já estudaram sobre isso, vamos lá para as questões. Leia novamente o trecho do texto Problema. Há 10 anos, Titês virou a arma do Tite, garoto propaganda, para resolver as atividades propostas. Então, vamos lá, nós temos aqui um texto que os senhores já fizeram a leitura, com certeza, que diz: o lançamento de uma campanha publicitária na última segunda-feira em rede nacional fez Tite como estrela e seu inflamado discurso para os brasileiros como principal ingrediente em peça gravada nos vestuários do Maracanã. O treinador acompanha a seleção em Moscou para amistoso contra a Rússia. O comercial que difunde o rosto de Tite como um dos protagonistas da seleção confirma também a aceitação do discurso dele por parte do mercado publicitário. A peça valoriza os termos próprios do linguajar do técnico, como a tradicional comparação entre resultado e desempenho. Há 10 anos, a mesma narrativa era motivo de preocupação por parte do staff dele e virou até brincadeira no Rio Grande do Sul. Então, fizemos a releitura. Vamos lá para a próxima página, página de número 14, última página da nossa correção de hoje, que diz o seguinte: primeira questão. Sublinhe os adjuntos adnominais das orações a seguir, levando em conta as orações em que eles estão inseridos. Vocês com certeza voltaram lá no texto, fizeram a leitura e viram aonde estava inserido esses adjuntos. Vamos lá. Alternativas aí que vocês sublinharam. Letra A, nacional. B, os. C, os e próprios. D, do técnico. E, da seleção. F, a mesma. G, do Maracanã. H, o e de Tite. Observem, senhores, que depois que nós descobrimos quem são os substantivos, todos os termos que acompanham os substantivos são adjuntos adnominais. Vamos lá para a segunda questão, que diz: observe os adjuntos adnominais sublinhados no trecho a seguir. Com certeza, os senhores já observaram, já fizeram a leitura, e vamos para as respostas. Em quais deles o autor da frase está emitindo uma opinião em inflamado e principal? Vamos aí para a terceira questão. Pediu para ler o texto. Depois que vocês fizeram a leitura do texto, letra A diz: explique o que torna a piada engraçada. Então, você deveria dizer o que tornou aí a piada engraçada, no seu ver. Temos aqui uma sugestão de resposta que diz: a graça da piada. Letra A, explique o que torna a piada engraçada. Bom, sugestão de resposta, mas não apague a sua, porque é o seu ver o que deixou essa piada engraçada. Bom, sugestão de resposta. A graça da piada consiste no fato que Patty não percebeu que ele quem está na contramão e não os outros motoristas. Bom, como você percebeu que Patty é quem está na contramão quando Patty responde a Mike que são centenas de malucos na estrada e não apenas um. Fica claro, então, que o único maluco é ele mesmo, Patty. Letra C. Cite 2 infrações de trânsito cometidas por Patty nessa piada. Patty está dirigindo na contramão e usando o celular, já que ele falou com o amigo. Letra D. Transcreva os adjuntos adnominais da expressão meu celular novo e identifique a classe das palavras que ele pertence. Bom, meu é um pronome possessivo e novo é um adjetivo. Letra E. Qual alternativa apresenta um adjunto adnominal? Então, maluco. Senhores, espero que os senhores tenham feito todas as correções devidas e que tenham acertado todas. Se não acertarem, consertem e observem por que os senhores erraram. Então, tchau, tchau e até a próxima.